Bora lá então, moçada. Estática de um corpo extenso. Esse exercício é legal porque ele é um exercício que requer que você monte a situação. Então você tem que interpretar o texto. E o texto fala o seguinte pra gente. Um andaime com 60 quilos de massa e 5 metros de comprimento é mantido na horizontal por um cabo vertical em uma das extremidades. Em cada uma das suas extremidades. Um lavador de janelas de 80 quilos de massa está de pé no andaime de 1,5 m de distância de uma das extremidades. Podemos afirmar que a intensidade da força de tração do cabo mais próximo do lavador vale quanto? Então, gente, para que a gente entenda perfeitamente a situação proposta aqui no enunciado, é importante que a gente desenhe a situação. Então, vamos imaginar um andaime. Uma tábua. Tá? Uma tábua normal. Um pouquinho mais grossa. Ótimo. Segundo exercício, nós temos dois cabos na extremidade. Um cabo aqui e o outro cabo segurando na outra extremidade. O lavador, uma pessoa, que eu vou considerar como se fosse uma bolinha, ele está a 1,5 m de um dos cabos. Essa pessoa tem 80 quilos, então proporciona uma força, peso de 800 newtons. Eu estou trabalhando em newtons porque a resposta que eu quero também é uma força em newtons. Nós temos quem? Nós temos o peso do próprio andaime. O peso do próprio andaime é sempre central, ou seja, está a 2,5 metros das extremidades. E esse peso aqui vale 600 newtons porque eu tenho 60 quilos. Maravilha! Eu estou pedindo, calcule a força de tração. Então, no caso, nós temos a certeza plena também que a tração, no caso do cabo mais próximo à extremidade do homem aqui, ó, seria esse cabo. Eu estou pedindo, calcule este cabo, a tração desse cabo, obviamente supondo que a plataforma, que o andaime esteja em repouso. Moral da história, se nós considerarmos a outra extremidade como se fosse o nosso ponto de giro, fica fácil. Por quê? Porque a tração vai tender a girar a barra no sentido anti-horário e vai ter um momento de força, então, igual a mais, porque é sentido anti-horário. No caso é sentido horário, né, gente? Então é menos sentido ponteiro dos relógios, esse sentido. Menos a tração vezes o tamanho da força até o ponto de giro. Ou seja, o tamanho da barra vale 5. Eu vou ter a força-peso da pessoa, que é no sentido contrário, aí sim, do ponteiro dos relógios. Então, o momento desta força-peso vai ser negativo, positivo, sentido contrário ao giro dos ponteiros do relógio, anti-horário. Vale a força vezes a distância. Gente, presta atenção na distância. Segundo o texto, ele está a 1,5 m dessa barra, portanto, a 3,5 metros do ponto de giro, porque a barra inteira vale 5. Então, a distância que eu vou ter que considerar é 3,5. Lembrando que o braço, a força, braço da força, a distância do ponto de giro, é sempre a distância da força até o ponto de giro. Isso é o principal erro dos alunos nessas questões, tá? Então fiquem atentos a isso. E a força-peso do próprio andaime também vai proporcionar um sentido anti-horário de giro. Então o momento desta força-peso vai ser mais também, por conta do sentido, 600 vezes a metade, porque o peso sempre está na metade. Metade de 5 metros, 2,5. Perfeito. Eu vou somar esses três momentos e pela condição de equilíbrio de um corpo extenso,
nós sabemos que a somatória desses três momentos tem que ser igual a zero. Então veja bem, ó, fazendo essa continha aqui, 600 vezes 2,5 dá 1.500. 800 vezes 3,5 dá 2.800. Então, a gente tem o seguinte: somatória dos momentos igual a zero. Moral da história, eu vou ter menos 5t mais 1.500 mais 2.800. Tudo isso somado tem que ser igual a zero. 2.800 mais 1.500 daria 4.300. Então ficou menos 5t mais 4.300 igual a zero. Vou passar o 5t negativo para o outro lado, ficou 4.300 é igual a 5t, ou simplesmente 4.300 dividido por 5 daria 860. Então, t. O triângulo que me persegue, hein? T igual 4.300 dividido por 5. Mesma coisa de 860 newtons. Só alegria. 860 newtons. Fechado? 860. D de dado.